Olá a todos. Bem, na aula de hoje nós vamos esboçar alguns exemplos de curvas, começando pela cicloide. Espero que o desenho ajude a transmitir a ideia da curva. Perdão se tiver algum barulho, fui eu aqui. Então, eu começo o seguinte. A gente começa com esse círculo verde aqui e eu marco a origem, que é um ponto dessa circunferência. Essa circunferência tem raio A. Vou assumir que essa circunferência possui um raio A. E com o passar do tempo, essa circunferência ela vai rolando. E esse ponto que eu tinha marcado, naturalmente ele vai subindo. E eu quero, com o passar do tempo, descrever a trajetória desse ponto. Eu não vou desenhar a trajetória aqui para evitar a poluição visual. Depois que estiver pronto, a gente pode até fazer um esboço. Mas aí o que acontece? Eu quero, de uma certa maneira, medir para cada tempo t qual é a trajetória, como descrever a parametrização dessa curva. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar aqui o centro do círculo, vou marcar a perpendicular aqui, que aí bate nesse ponto aqui, e eu vou considerar, vale a pena o azul? Vale. O ângulo T, e aí meu parâmetro vai morar por aqui. Daí, eu acho que aqui vale a pena o pincel laranja. Antes do pincel laranja, o roxo aqui primeiro. A gente quer descobrir qual é a coordenada x, qual é a coordenada y do nosso ponto. Só que a gente tem esse triângulo retângulo aqui. Então vamos lá, vamos tentar descobrir as coordenadas. Vamos começar primeiro, deixa eu ver qual vai ser mais fácil visualizar. Vamos começar pelo y. Então aqui o x, vou colocar aqui aqui embaixo mesmo. Então o x vai ser igual a alguma coisa que eu vou descrever depois. Vamos falar primeiro da coordenada y. Bem, o ponto vai subindo, vai descendo, né? À medida que, quer dizer, vai subindo, né? Quando você vai girando, depois vai descendo. Só que passou a ter unidade de tempos depois, o ponto está aqui. Como é que a gente acha essa coordenada y? Bem, a gente sabe o seguinte. Essa distância aqui mede A, que é o raio do círculo. Uma coisa que eu esqueci de... vou continuar, depois eu comento o que eu esqueci de falar. Essa distância aqui mede A. Eu quero essa distância aqui. Então, eu só vou fazer A menos essa distância. Então, é só fazer A menos essa distância. Só que se vocês observarem direitinho, essa distância aqui é justamente o cosseno de t multiplicado pela hipotenusa, ou seja, A vezes cosseno de t. Então, para todo o tempo t, a coordenada y é dada por essa expressão. Interessante, ele vai subindo e descendo, né? Como o cosseno varia de menos 1 a 1, então dá para a gente enxergar bem isso, né? Porque quando, por exemplo, t for igual a π sobre 2, o que acontece quando t for igual a π sobre 2? Isso vai dar zero e y vai dar igual a A. Então, se você, por exemplo, roda exatamente π sobre 2, ele vai coincidir com o raio. Se for igual a π, vai dar 2A, ou seja, se você rodar a π, o seu ponto vai estar aqui em cima. Bem, não sei se ficou claro esse monte de movimento que eu fiz, mas é só... Bem, só imaginando o que acontece à medida que você vai girando a bola. O x. Como é que a gente vai fazer o x? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, e eu vou evitar de escrever aqui no círculo, mas esse ponto A estava em algum lugar no círculo. Digamos que estivesse aqui. E aí o que você fez? Você fez esse movimento. A bola girou, bateu no ponto A. Quando você faz esse giro, o que eu quero dizer? Deixa eu fazer o desenho aqui do lado. Então, inicialmente você tem a origem. Você tem o ponto A aqui. No instante t igual a 0. Na verdade, a origem tem que ser mais para baixo, né? Perpendicular, né? Então, digamos que ela esteja aqui.
E aí o que acontece? Passou a ter unidades, você fez este movimento e essa distância aqui vai corresponder ao quê? A este tamanho aqui. Porque imagine que nesse círculo aqui a gente tivesse, sei lá, algum molho de ketchup. Não sei porque que eu pensei em ketchup, mas imagina que esse círculo tem um monte de ketchup em volta e aí sempre quando ele anda, ele deixa um rastro no eixo X. O rastro que é deixado quando o círculo sai do verde para o preto, que é justamente o rastro que vai dar origem até o ponto A, corresponde justamente a este rastro aqui. Então, o tamanho dessa corda, desse segmento aqui, na verdade não desse segmento, dessa corda, o tamanho dessa corda corresponde justamente à distância da origem ao ponto A. E essa distância a gente calcula da seguinte maneira, é o ângulo multiplicado pelo raio. Neste caso, o nosso ângulo é T, o nosso raio é A. Eu não posso dizer que a coordenada x é essa distância. Na verdade, é essa distância menos esta. Mas essa distância é dada justamente pelo seno. Na verdade, menos A vezes seno de t. Então, para todo t, a nossa parametrização é essa. E observe, né, que à medida que o t vai sendo muito grande, por mais que essa função seja periódica, mas o seu ponto está sempre indo para frente. Às vezes ele volta, mas está sempre indo para frente. E um pequeno esboço da curva seria mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo representar bem ela. Então seria mais ou menos assim. Na origem, aí vai gira, 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 bateu. Gira, 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 bateu. É mais ou menos assim. Você vai, gira, bate e assim por diante. Aqui eu acho que exagerei um pouco no raio da circunferência, mas o princípio é basicamente esse. Então, essa curva aqui é uma cicloide, cuja sua parametrização é dada por essa expressão. Eu comecei com um ponto aqui, mas eu poderia ter começado com outros pontos. Poderia ter começado aqui de cima, e aí com trigonometria e um bom desenho, você consegue fazer essa parametrização, essa descrição da curva. Para todo t número real, eu não sei se eu comentei isso agora há pouco. Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Mais um exemplo, vamos estudar o traço da curva onde a primeira coordenada é cosseno hiperbólico de t e a segunda coordenada é seno hiperbólico de t. São duas funções que geralmente são apresentadas num curso de cálculo 1, mas eu não sei se vocês que estão assistindo o vídeo já viram esse conceito, mas vou recapitular algumas coisas. Cosseno hiperbólico de t é, por definição, e elevado a t mais e elevado a menos t sobre 2. Seno hiperbólico de t é igual a e elevado a t, ao invés de você colocar o mais, você coloca o menos, e elevado a menos t, sobre 2. Bem, observe que um tem o mais, né? O outro tem o menos. Eu costumo usar o seguinte procedimento para memorizar essa fórmula. O cosseno hiperbólico de zero coincide com o cosseno de zero. Para os outros valores de t eu não estou dizendo nada não. Inclusive não coincide. Mas no zero coincide. O mesmo acontece com o seno. Seno hiperbólico de zero é igual ao seno de zero. Para os outros valores de t eu não estou dizendo nada. Inclusive na maior parte deles não é. Então o que acontece? Quando você troca o t por zero, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Então ou é mais ou menos. Se você coloca mais 1 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. Se você coloca menos 1 dá 0. Então eu costumo pensar dessa maneira. Uma relação que é muito útil é que as propriedades do seno e cosseno hiperbólico são muito parecidas com as propriedades do seno e cosseno. Algumas são idênticas, outras vocês devem fazer algumas adaptações, como é esse aqui. Na trigonometria tradicional, vamos colocar assim, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1.
Só que no hiperbólico você tem que colocar o cosseno ao quadrado menos seno, cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Então vamos justificar este fato, que é o seguinte. O que vem a ser cosseno hiperbólico ao quadrado? Aquela expressão, e elevado a t mais e elevado a menos t sobre 2. Então isso tudo vai ser elevado ao quadrado menos e elevado a t menos e elevado a menos t sobre 2 ao quadrado. Aqui vai primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, ao quadrado ao quadrado. Então aqui o denominador vai ser 4. E aqui nós vamos ter e elevado a t mais e elevado a menos t ao quadrado menos e elevado a t menos e elevado a menos t ao quadrado. Se você for expandir os produtos notáveis, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro para o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só que, pega o quadrado do primeiro, que é elevado a 2t. Aqui vai aparecer o menos e elevado a 2t. Então vão se cancelar. O mesmo acontece com o quadrado do segundo, que aqui vai ficar e elevado a menos 2t menos e elevado a menos 2t. O que sobra na prática é 2 vezes o primeiro pelo segundo, só que 2 vezes e elevado a t vezes e elevado a menos t, e elevado a t vezes e elevado a menos t, repete a base, soma os expoentes, e elevado a 0, e elevado a 0 dá 1. Ou seja, 2 vezes este vezes este dá 2. Então vai ficar aqui 2 menos 2 sobre 4 mais 2, né? Então aqui vai dar 1. Então, de fato, essa propriedade aqui da observação, ela é verdadeira. Tá bom, ela é verdadeira. Então, como é que nós vamos esboçar o traço da nossa curva? Muitos, não vou dizer simples, mas nós vamos usar a mesma ferramenta que a gente usou no vídeo passado. Vou chamar de x cosseno hiperbólico de t. Vou chamar de y o seno hiperbólico de t. E aí eu sei que, usando essa nomenclatura, x ao quadrado menos y ao quadrado, substituindo o cosseno hiperbólico por x, o seno hiperbólico por y, é igual a 1. E para refrescar a memória de vocês, para entender que curva é essa, vou colocar 1 sobre 1 ao quadrado aqui, sobre 1 ao quadrado aqui. Então, o que nós temos aqui é uma hipérbole. Então, o que nós temos até então é que a nossa parametrização está contida na imagem, o traço da nossa curva está contida no gráfico, no conjunto dos pontos, não é gráfico, no conjunto dos pontos que essa equação cumpre, que é uma hipérbole centrada na origem. Então, repetindo mais uma vez, a trajetória da nossa curva está contida nessa hipérbole. Então, vamos desenhar a nossa hipérbole aqui. Deixa eu ver aqui. Já posso apagar aqui embaixo para podermos já esboçar nossa curva. Existem muitas coisas interessantes quando você relaciona seno hiperbólico, cosseno hiperbólico com seno cosseno tradicional, mas vocês vão vendo ao longo do curso. Mas em um certo sentido, o seno e o cosseno tradicional é como se fosse o seno e o cosseno hiperbólico, só que para números complexos, se vocês usarem fórmula de Euler. Isso é só uma curiosidade para vocês, assim, dizer que existe realmente uma relação entre o seno hiperbólico e cosseno hiperbólico com o seno e o cosseno. Uma relação que eu digo assim, semelhanças. Tanto é que as propriedades, muitas são iguais ou requer uma pequena adaptação. Mas vamos lá, vamos esboçar
aquela hipérbole ali. Então, nosso eixo imaginário é o y, então eu vou dar um passo para a direita, um passo para a esquerda, e aí eu já vou direto para o traço, porque aqui é só um esboço. Então, a nossa hipérbole é esse pontilhado. O que nós devemos fazer agora é experimentar os valores de t. Uma coisa que é interessante, por exemplo, t igual a 0. Como eu havia comentado com vocês, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, a gente vai marcar o ponto 1, 0, que é este ponto aqui. À medida que você aumenta o valor de t, esse número aqui é sempre positivo. Aliás, não importa se t é positivo ou negativo, esse número é sempre positivo. Ou seja, a coordenada x vai ser sempre positiva. Então, você já pode de imediato apagar esse ramo aqui. A sua curva não vai passar por este ramo da hipérbole, porque a coordenada x é sempre positiva. Beleza, então, para t positivo, isso aqui vai ser sempre positivo, só que vai ser crescente, então o x vai estar crescendo. E para t positivo aqui, o que acontece? Esse número aumenta, mas esse número diminui. Isso quer dizer o quê? Que à medida que t vai aumentando, esse número aqui vai aumentando. Ou seja, o y vai sendo positivo e vai crescendo. Então, a trajetória da sua curva segue essa trajetória aqui. Opa, melhorar aqui meu desenho. Então, à medida que t vai aumentando, você segue essa trajetória. Se t for negativo, a coisa inverte. Então, para t negativo, a curva está vindo para cá. Ela está vindo de baixo para cima. Então, essa trajetória corresponde a essa parametrização. Uma curiosidade sobre o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico é assim como você na circunferência trigonométrica, porque lembra, se aqui eu tivesse trocado o cosseno por seno, aqui estaria mais, né? Se fosse o cosseno e o seno normal. E aí, se você coloca o mais, tem um gráfico da circunferência, que é um exemplo de uma elipse. Então, assim como a elipse está para a trigonometria básica, a hipérbole está associado à trigonometria hiperbólica. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser calcular o seno e o cosseno de um ângulo T, você marca aqui o seu ângulo T, constrói esse segmento, marca esse ponto aqui. A coordenada x desse ponto é justamente o cosseno hiperbólico e a coordenada y é o seno hiperbólico. Então, existe uma hipérbole trigonométrica, vamos colocar aqui, que é referente à trigonometria hiperbólica. Isso é uma curiosidade extra, referente a este assunto. Espero que tenha ficado claro essas explicações, esses exemplos clássicos. Existem vários outros exemplos clássicos, mas eu vou me deter somente para esses casos mesmo e deixar os outros como exercícios para vocês praticarem. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.